Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Mayra Francine Fortes, eu sou musicoterapeuta, sou cantora e sou professora de música. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a música e sobre como a música influencia no comportamento humano. Falando um pouquinho da história da música, eu quero que vocês saibam que a cada revolução que existia, também existia uma evolução na música. Mas essa revolução não necessariamente precisava ser uma guerra, por exemplo. Essa revolução ela acontecia dentro de cada um, né, de cada pessoa da humanidade. Então, cada revolução que acontecia internamente se transformava numa evolução da música, evolução de todas as artes. Então, como que isso influenciava diretamente no comportamento humano, não é mesmo? Então, antes de falar sobre música para vocês, já falei um pouquinho, né? Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre a minha história. Eu também estudei no Zélia Scharf. Eu fiz todo o meu ensino fundamental e ensino médio na Escola de Educação Básica Professora Zélia Scharf. Eu me formei, então, nessa etapa em 2007 e foi através do Zélia e de um programa da UNO Chapecó chamado Pop UNO Chapecó que eu conheci a minha profissão. Era um programa onde eles levavam aos alunos algumas profissões, né, mostravam o que eram algumas profissões e apresentaram para mim, então, a musicoterapia. Eu me apaixonei instantaneamente, procurei algumas instituições que ofereciam esse curso e me formei, então, bacharel em musicoterapia em 2017 pela Faculdade Zeste de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Muito bem, agora que vocês sabem que eu também fui estudante daí do Zélia, eu quero falar um pouquinho mais então sobre a música, tá? Vocês sabiam que a música que vocês gostam de ouvir, que vocês gostam de fazer, a música e os sons que vocês gostam influenciam diretamente no comportamento de vocês? Então, o que eu quero que vocês reflitam, que vocês peguem um papel e uma caneta e vão anotando quais os sons que eu gosto. Quando eu falo de identidade sonora, eu não falo somente da música que eu gosto de ouvir, tá? Eu vou falar de todos os sons que eu gosto. O som do chuveiro, o som do passarinho, o som da chuva, o som da água do rio passando, o som das árvores, sons, tá? E o som, e claro, a música, quando a gente fala em música, a gente fala de algo que nos marca muito, tá? Seja pela letra, pela melodia, pela harmonia, pelo andamento, se é uma música rápida ou lenta, se é uma música de dançar ou se é uma música somente de ouvir, de apreciar, né? Então, eu quero que vocês anotem, por favor, anotem quais músicas que vocês gostam, quais sons que vocês gostam, e aí a gente vai falar um pouquinho da identidade sonora. A identidade sonora, ela é marcada tanto pessoal quanto identidade sonora cultural, que a gente vai falar de várias identidades pessoais, né? Então, um grupo de pessoas que tem a identidade sonora e formam a identidade cultural, que é a identidade daquele espaço, tá? Então, para falar um pouquinho da identidade cultural, eu vou falar um pouquinho das regiões do Brasil, tá? Então, por exemplo, uma música que marca muito a nossa identidade cultural aqui no sul do Brasil é a música gaúcha, né? É a música tradicionalista, é o vaneirão, são as valsas, as danças, né, que a gente tem aqui no sul. Então, essa música gaúcha, ela influencia muito na identidade cultural. Por mais que, mas eu não gosto de música gaúcha, mas essa música também me influencia, tá? Então, porque faz parte da nossa identidade cultural aqui do sul do Brasil, tá? Aí agora vamos lá para o Nordeste.
Lá no Nordeste, a gente tem o quê? A gente tem o axé, a gente tem as músicas forró, né? A gente tem o frevo, né? Então várias músicas que fazem parte, vários gêneros que fazem parte da identidade cultural daquele lugar. Aí, mas vamos lá pro Mato Grosso, por exemplo. Então vamos lá pro meio do Brasil, pro Mato Grosso. Então lá a gente vai encontrar o quê? Fazendo parte da identidade cultural daquela região, a gente vai encontrar um gênero chamado sertanejo universitário, sertanejo raiz e sertanejo universitário também, né? Então, o sertanejo, tá? Mas então a gente vai lá para o Rio de Janeiro. O que faz parte lá da identidade cultural do Rio de Janeiro? Faz parte o funk, o samba, o pagode, a música popular brasileira, que faz parte ali tanto do Rio quanto de São Paulo, né? Então, que são características muito fortes, tá? Esses gêneros têm características que influenciam diretamente na identidade daqueles lugares, tá? Dos povos daqueles lugares. Então, como eu falei, a música influencia muito no comportamento. Mas hoje eu também escuto sertanejo, e eu também escuto funk, e eu também escuto samba, não sei, porque hoje a música está globalizada. Eu tô falando da raiz, de onde surgiram aquelas músicas, que influenciam a identidade e o comportamento daquele lugar, tá? Mas hoje a gente tem algo chamado internet e que a gente tem então uma globalização de todas as músicas. A gente escuta música produzidas aqui no Brasil, a gente escuta músicas produzidas lá no Japão, né, do outro lado do mundo. Então a gente tem essa possibilidade. E essas músicas globalizadas, elas também influenciam no nosso comportamento, tá? Na identidade cultural e na identidade pessoal, tá? Na identidade sonora pessoal, tá? Então, por exemplo, tem músicas, por exemplo, em inglês que eu gosto, que fazem parte da minha história. Então, essa identidade sonora é muito importante, são músicas que fazem parte da minha história, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Tipo assim, nem tanto, né? Como assim? Lado positivo e lado negativo? Como assim? Então, existem sons ou músicas que a gente gosta porque a gente viveu momentos bons com aquelas músicas, né? Por exemplo, eu tenho uma música muito legal que eu gosto muito de um momento que eu estava com uma pessoa que eu gosto e que tocou aquela música e a gente cantou ou a gente dançou ou simplesmente eu lembrei daquela música e eu toca aquela música, eu lembro daquela pessoa especial para mim, ou toca aquela música, eu lembro daquele momento que eu vivi com os meus amigos, enfim, músicas que fazem parte de momentos bons, de momentos ótimos da nossa vida. Não só músicas, mas por exemplo, tá chovendo, eu tô ouvindo o som da chuva, né, o barulho da chuva, e eu lembro daqueles momentos que eu tava lá com os meus amigos, não sei, tomando banho de chuva, e foi um momento muito bom. Então a chuva me traz essa recordação muito boa, né? Eu fico bem quando eu ouço o barulho da chuva. Muito bem, então o som da chuva faz parte da tua identidade sonora positivamente, certo? Aquela música que você gosta também faz parte positivamente da tua identidade sonora. Mas a gente também tem o nosso lado negro, o nosso lado onde a gente ouve uma música e pensa num momento que não foi tão legal para nós, né? Eu particularmente tenho uma música que eu ouço e que me recorda o velório da minha avó, por exemplo, e que não foi um momento, né, legal. Foi um momento triste da minha vida, foi um momento
que eu não gostaria de ter passado, né? Mas passei. Então, é uma música que me traz lembranças que não são tão agradáveis assim, né? Que não me fazem tão bem assim. Tem muitos sons também que quando eu ouço me traz uma coisa ruim, é algo que eu não gosto. Então, também fazem parte da minha identidade sonora. Não são só as coisas boas que fazem parte da nossa identidade. As coisas ruins também são importantes e também fazem parte da nossa identidade sonora, né? Então quando eu falo de identidade sonora, eu falo não só de músicas, mas de todos os sons, tá? Então, como eu falei lá no início, você pegou um papel e uma caneta e colocou ali as músicas e os sons que você gosta, coloca também as músicas e os sons que você não gosta, tá? E ali você vai descobrindo a tua identidade sonora. Aí você vai pensar, mas por que eu gosto dessa música? Isso é algo para a gente refletir o que essa música, esse som está influenciando no nosso comportamento, tá? Você vai pensar, por que eu gosto dessa música? Ou por que eu não gosto dessa música? Quais lembranças que essa música me traz? E aí a gente vai descobrindo a nossa identidade sonora. Descobrindo isso, a gente vai explorar novos sons. Músicas que você nunca ouviu na vida, né? Coisas que você nunca ouviu na vida. Então vai lá, procura outros tipos de música, músicas que você ainda não conhece, né? E aí você vai fazer o mesmo exercício de pensar: o que eu gosto nessa música? Será que eu gosto dessa música, desse tipo de música? Por que ela é boa? Por que ela é ruim? Para mim, porque hoje a gente se questiona muito o que é bom e o que é ruim, o que é bonito, o que é feio, mas o que é bonito para mim pode não ser bonito para você, assim como o que é feio para mim pode ser bonito para você, né? Então, eu quero que você pense nas coisas que você está ouvindo, nas músicas que você está ouvindo, nos sons que você ouve também e nos sons que a gente faz, né? Na música que a gente faz, tá? Então, anota ali, explora alguns sons diferentes, novos e procura entender qual é a sensação que aquilo me traz. É uma sensação boa, de paz, de alegria, ou é uma sensação ruim, de ansiedade, de medo, né? Então, vai anotando ali para a gente se conhecer um pouquinho mais através dos sons, através da nossa identidade sonora. Outra coisa bem legal de se fazer é perguntar para os pais, né? Para os avós, para os tios, que músicas, que sons que eles gostam, que sons que eles não gostam, que aí a gente vai também entendendo a identidade cultural da nossa família, das pessoas que convivem com a gente, né? Compartilha aí com o teu amigo também. Ah, que música que você colocou ali? Você gosta dessa música? Por que você gosta? Aí você vai descobrir que tem músicas que você gosta e que o teu amigo não gosta tanto assim. E vice-versa. E aí a gente vai conseguindo compreender também o outro, a maneira do outro pensar, a maneira que a gente pensa é sempre diferente da maneira que o outro pensa, porque cada um tem a sua história diferente, tá? Ninguém é igual ao outro, tá? Então a nossa identidade musical, a nossa identidade sonora individual também vai ser bem individual, não vai ser igual ao do nosso amigo, ao do nosso colega que a gente gosta muito ou da nossa família, tá bem? Então é isso sobre identidade sonora e como a gente se comporta, né, quando a gente ouve essas músicas, se a gente positivamente ou negativamente, e o que a gente pode fazer para melhorar isso. Ah, mas eu ouço essa música e eu não me sinto muito bem, mas o que eu posso fazer para melhorar? Então, ou eu paro de ouvir essa música, ou eu ouço essa música de uma maneira diferente, né? Ela marcou a minha história de alguma maneira, mas eu posso ressignificar essa música, esse som, tá bom?
Então, é isso, pessoal, sobre identidade sonora. Se vocês quiserem, procurem lá um pouquinho mais, né, no Google, na internet, ou me procurem, tá bom? Um beijo para vocês e até mais!